Som. Certo? Começa com a leitura do regulamento. É isso? Declara, ela no caso, né? Tá, você declara aberto então e eu faço a leitura do regulamento. É alto mesmo. Eita, que eu esqueci. Mas eu posso ver. Dependendo se tiver que anotar alguma coisa. Pode ser se você iniciar, você vai ver que eu já abri uma live com o aberto. A gente apresenta como audiências mesmo, setoriais, PPA. Tá, já está funcionando? Boa noite. Boa noite ao público presente e ao público que acompanha de casa. Declaro aberta as audiências setoriais do PPA 2026 e 2029 e LDO 2026. Jefferson vai fazer a leitura do regulamento. Boa noite a todos. Passarei a leitura do regulamento. Peço um pouquinho de paciência, que são 3 páginas. O presente regulamento trata da audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 e as alterações correspondentes nas demais peças de planejamento PPA 2026-2029, que será realizada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, especialmente do artigo 48, que determina seja assegurado incentivo à participação popular e planejamento público. Artigo 2º. A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Registro no dia 6 de maio de 2025, a partir das 18h30. Terceiro, os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença, que conterá nome, documento e assinatura. Quarto, a audiência pública será presidida e coordenada pela Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo 1º. A audiência terá um presidente e um secretário executivo. Segundo, caberá ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes em lista de presença, a inscrição dos participantes para a apresentação das sugestões, da organização das sugestões escritas, da elaboração da ata e da elaboração do processo devido. Artigo 5º. O presidente declarará a audiência oficialmente aberta e pedirá ao secretário que leia o presente regulamento. Em seguida, passará a palavra à equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, que coordenará a audiência a partir de então. Artigo 6º. As pessoas inscritas para a apresentação oral das questões deverão fazê-la por ordem de inscrição no prazo máximo de 10 minutos. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado a critério do presidente. Segundo, só poderão ser apresentadas sugestões ou reclamações sobre os planos e temas pertinentes, não sendo permitidas outras que tratem de assunto estranho à matéria. Terceiro, caso estejam de acordo com o parágrafo acima, as sugestões não sofrerão apartes, réplicas ou contestações de modo algum. Artigo 7º. Após todas as explanações e explicações necessárias, será concedido um intervalo de 10 minutos para que os participantes elaborem suas questões por escrito e ou façam sua inscrição para a apresentação oral da mesma. Parágrafo 1º. Os presentes podem apresentar propostas, reclamações, sugestões ou perguntas pertinentes ao plano e demais peças de planejamento. Segundo,
O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado caso seja necessário a critério do presidente. Terceiro, fim do prazo concedido pelo presidente e de posse das propostas escritas, o secretário providenciará a consolidação das mesmas por área de interesse e fará a leitura das mesmas. Artigo 8º. Logo após a leitura das sugestões, o presidente abrirá a palavra para o debate da matéria apresentada pelos presentes com o secretário e técnicos envolvidos. Artigo 1º. O secretário... Parágrafo 1º. O secretário e técnicos discutirão cada tema levantado, esclarecendo sua viabilidade ou não, esclarecendo ainda as novas dúvidas que porventura surgirem de suas explanações. Segundo, os munícipes podem fazer outros questionamentos até o completo esclarecimento, sendo, porém, vedada as dissensões e alterações pelas partes. Terceiro, todas as questões serão preferencialmente respondidas na própria audiência. Quarto, não havendo possibilidade da resposta de alguma questão no momento da audiência, por falta do secretário ou por outro motivo, o secretário-geral da área deverá enviar, tão logo seja possível, a resposta por ofício ao munícipe. Artigo 9º. Após todos os procedimentos legais, o presidente encerrará oficialmente a audiência. Artigo 10º. Posteriormente à realização da audiência pública, será lavrada a correspondente ata, que deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário executivo. Artigo 11º. Para a comprovação de todo o procedimento da audiência, será aberto um processo que será composto de a. Cópia dos convites para audiência. B. Cópia da publicação deste convite. C. Cópia da lista de presença. D. Cópia da ata de que trata o artigo 10º. E. As sugestões escritas. F. As respostas dos diretores fornecidas após a audiência, conforme parágrafo 4º do artigo 8º. G. Demais documentos entregues para presidente na audiência e que, a seu critério, sejam pertinentes. Artigo 12º. Todas as situações não previstas neste regulamento e que, porventura, atrapalhem ou perturbem a presente audiência serão resolvidas pela presidente. Registro 6 de maio de 2025. Bom, vou dar sequência à leitura, então, das peças de planejamento do PPA e da LDO de 2026. Bom, a gente começa com as peças, né, do planejamento de orçamento do PPA 2026-2029 e da LDO, que é referente a 2026. Posteriormente, a gente vai ter a elaboração da LOA. Bom, inicialmente a gente apresenta o nosso orçamento, né? Planejamento para o nosso orçamento para 2026. Dentro da dotação 36, nós temos duas composições, né? 57.470.000 e dentro da peça 36 e da 18, 48.850.000. É uma estimativa, né, de valores aproximados. Pela porcentagem, né, olhando o gráfico, esse orçamento faz referência, né, dentro da Secretaria Municipal de Educação, dentro dos recursos de fontes diferentes, de recursos próprios e outros, né, 52,89%, e dentro dos recursos do Fundeb, o correspondente a 47,10% do orçamento, da composição orçamentária. Alguma coisa para... Não? Bom, aqui a gente apresenta o nosso quadro de pessoal, né? A composição de profissionais que a gente tem dentro da educação municipal, que são hoje de 499 profissionais lotados na educação, né? E esses profissionais fazem jus à remuneração dentro do orçamento da peça 36, como a gente apresentou anteriormente, e 429 profissionais lotados na peça do orçamento do Fundeb, sendo destes 928 no total de profissionais efetivos dentro do quadro. Nós também temos 6 profissionais contratados e 19 estagiários, né? E é importante falar que os estagiários hoje, ele é um profissional de apoio escolar
principalmente para o atendimento das crianças autistas. Então, aqui eu tenho dados com referência ao dia 30 de abril, mas, por exemplo, esse contexto já mudou na data de hoje, dia 6 de maio, né? Por exemplo, a gente teve o ingresso, a partir de ontem, de mais 27 estagiários contratados para o atendimento das crianças autistas. Então, é um fluxo que tende a crescer dentro do orçamento de contratação e de composição da equipe, porque a gente tem, dentro do planejamento, a ação de fazer a cobertura de apoio às crianças com autismo, apoio escolar às crianças com autismo, né? Inicialmente, a gente também teve a composição da questão dos cuidadores, mas a gente optou por estar chamando estagiários com perfil desenhado para poder estar atendendo as crianças da melhor forma, até para a gente não perder o tempo letivo, né, que é importante. Bom, falar um pouquinho da folha, mais detalhadamente, de 2026, né? A previsão, as estimativas. A gente tem uma previsão total de 80.455.000. Aqui já tem uma previsão de reajuste para o ano que vem, né, de 4,5%, mais as chamadas, que são possíveis, né, de acontecer, mais o crescimento vegetativo de 6%. Para o Fundeb, a gente já tem uma previsão de 48.850.000, mas nós sabemos que o Fundeb ele é dependente das portarias interministeriais, né, até o final do ano, então esse número ele pode sofrer alguma alteração, mas, basicamente, quando a gente faz a matemática do que a gente tem hoje, né, com a aplicação do crescimento, a gente tem esse valor. E os recursos, as fontes de recurso próprios, né, em 31.605.000. É importante ressaltar que 75,67% dos recursos totais previstos estão sinalizados aqui. É importante falar da estrutura atual da educação, né, que a gente mantém, que a gente sustenta, que a gente investe, para que esteja todo dia funcionando bem. Nós temos 20 creches, uma EMEI, né, 19 EMEBs, mais a Secretaria Municipal de Educação, a Cozinha Piloto, a biblioteca e o CAER. O CAER é um centro de atendimento de educação especializada de registro. E, no total, nós temos 44 prédios. Desses prédios, o único prédio com aluguel é o do CAER. É importante sinalizar isso, né, dentro do contexto da Secretaria de Educação. Falar um pouquinho dos dados atuais que nós temos dos nossos estudantes, dos nossos alunos. 1.215 crianças na creche, 1.309 crianças na pré-escola, 2.971 crianças no ensino fundamental de 1º a 5º ano e 26 alunos na educação de jovens e adultos. Os alunos que nós temos como alunos do AE, que são alunos já laudados, alunos de inclusão, já estão nesse total aqui, já fazem parte desse total. Então, é uma rede bastante grande. Falar um pouquinho da merenda escolar, né, que hoje nós garantimos 2.400 refeições servidas nos 200 dias letivos. É um dado importante, né, porque é a base do que a gente faz de cálculo por investimento em alimentação escolar ao longo do ano. Dessas refeições, né, desse investimento que a gente tem, 60,29 eles foram aplicados na agricultura familiar, mas é importante entender que aqui a gente tem um dado do PNAE de 2024, né? 2025 ainda estão ocorrendo os processos, então a gente não tem um dado ainda de 2025.
E o equivalente, né, de investimento na merenda escolar hoje é 4,60% das nossas dotações totais, do nosso orçamento total. Ah, 2.400.000 refeições servidas em 200 dias letivos, perdão. Obrigada, Jefferson. Falando ainda um pouquinho da merenda escolar, o investimento mensal com alimentação escolar é em torno de 418 mil, né? E com esse valor, a gente tem conseguido garantir melhorias no cardápio, né, que são elaborados para oferecer alimentação saudável, variada e adequada aos nossos alunos. E também o pessoal da merenda escolar, ele tem tido ações também de educação alimentar, ações educativas dentro das escolas. Isso é importante porque é um investimento humano, né? Bastante importante. No transporte escolar, nosso transporte escolar hoje, ele acontece dentro do convênio com o Estado. O que a gente tem hoje dentro do transporte escolar? Nós temos 22 rotas, né? 8.153 é o km dia, tá? Que a gente tem. E aqui a gente tem um percentual dentro de 80,68% e 19,32%. Esse percentual... 80,68 é a participação do Estado e 19% tá. do município. Tá, 80,68 é a participação do Estado e 19% do município dentro do convênio. Do equivalente ao orçamento do transporte escolar, 10,13% das dotações atuais, elas têm ocorrido dentro de um princípio de economia que a gente tem feito. A gente tem olhado muito para o transporte escolar, pensando em quais eram as nossas alternativas de fazer economia. Então, nós mexemos no calendário escolar, nós ajustamos, na verdade, o calendário escolar do município com o Estado. Então, iniciamos na mesma data com o Estado e vamos finalizar, porque isso nos gera uma economicidade no atendimento aos dias letivos. E existe uma expectativa muito grande, uma estimativa de redução dessas dotações. Nós pensamos muito na necessidade dessa economia no transporte escolar. Então, é uma boa expectativa para o ano 2026 também, para a gente repensar qual vai ser o impacto dessas ações para os anos subsequentes, né, que já começaram agora em 2025 e elas vão substancialmente aparecer para o segundo semestre e ano que vem também. Do transporte escolar, acho que é importante a gente colocar que, dentro do convênio com o Estado, a gente faz um fretamento com uma empresa, né, uma contratação, e nós temos, da frota contratada, 54 veículos. Em 2025, 14 desses veículos eles foram trocados, né, 14 veículos 0 quilômetro, e nós tivemos uma melhoria em 20 veículos com a climatização, né? Então, 20 veículos passaram a ter ar-condicionado para o melhor transporte das crianças, né? A gente sabe melhor a acomodação. Nós vivemos numa cidade que parte do ano ela é muito quente, então transportar as crianças, né, no horário escolar, às vezes em rotas que são mais longínquas, exige que a gente tenha um veículo mais adequado. Então, essa melhoria foi garantida, né, na conversa, no diálogo com a empresa contratada. E é uma coisa que a gente tem uma estimativa que até o final do contrato esse ano, a gente vai ter uma troca total da frota, né? Então, é uma boa estimativa porque serão veículos novos que vão atender melhor ao transporte escolar das crianças. Do transporte escolar, é importante a gente falar também que a gente tem um total de 2.370 crianças, né, alunos transportados, entre alunos do município e alunos do Estado. E é um dado importante que a gente coloque também nessa audiência, que hoje o município ele arca, né, com o transporte de alunos da PAI 100%. Né? Aqui é um valor alto de 723 mil, é uma dotação municipal. Aqui a gente não tem nenhuma parceria com o Estado, né? E a gente vai aí buscar um diálogo amplo.
mas é importante dizer que é um investimento grande, né, para o município do nosso porte, para o transporte de alunos e para a garantia efetiva desse transporte escolar. Importante falar também, né, dentre as questões de investimento, de planejamento, de orçamento, sobre a escola em tempo integral. Nós temos hoje na rede municipal 2 escolas em tempo integral. A escola Brigadeiro do Ar Alberto Bertelli, que ela já está em tempo integral desde o ano passado, né? E em fase de implantação nós temos a escola Olga Clivati. E sobre a escola em tempo integral, que é uma coisa nova na rede municipal, é importante que a gente fale sobre a questão de parceria com o governo federal. Então, quando você faz, né, você consolida a adesão no sistema do MEC, no ano de adesão, a escola recebe, você pactua uma quantidade de matrículas e você recebe por essas matrículas pactuadas. No ano de 2000, o Alberto Bertelli, a adesão, ela faz referência aos anos de 2023 e 2024. Então, o município já recebeu, desde o ano passado, o valor, né, o orçamento para essa fase de implementação. E é um valor por matrícula, né, que dá um total de aproximadamente 570 mil, tá? E quando você olha a legislação da escola em tempo integral, dentro da pactuação, se orienta que esse dinheiro que vem no ano da adesão, ele seja um dinheiro que o município use para melhorias no espaço da escola que vai receber o tempo integral. Então, se você quer melhorar na parte da infraestrutura, você pode fazer. Se você quiser pagar os oficineiros, você pode pagar. Se você quiser fazer melhorias no prédio dentro do limite do subsídio, você pode fazer, tá? Isso no ano da adesão, até o ano seguinte, no mês de outubro, né? Então, assim, quando nós assumimos a secretaria, nós olhamos que nós temos ali um orçamento ainda para investir na infraestrutura do Alberto Bertelli esse ano, até o mês de outubro, e a gente tem conversado com a escola para que a escola nos sinalize. E aí é importante, porque tem uma participação da comunidade de forma efetiva, né? E é super importante a gestão do diretor da escola nesse sentido, porque é ele que vai conversar com a comunidade, ele que vai ver. É o diretor que está dentro da escola que sabe quais são as necessidades, igual a gente na casa da gente. Então, na escola Alberto Bertelli, a gente tem ouvido muito a comunidade da escola. Quando eu falo a comunidade, eu estou falando da gestão da escola, eu estou falando dos professores da escola, mas, efetivamente, eu também estou falando do conselho de escola, da PM, de todos os colegiados que fazem parte ali daquela comunidade. E é importante esse diálogo, porque fica muito incoerente a secretaria ditar a regra do uso desse recurso que vem fazer benfeitoria para a escola. Então, esse ano, nós tivemos que fazer uma revisão no contrato de oficineiros. Então, atualmente, a escola está tendo as suas oficinas garantidas dentro do ano letivo com projetos em carga suplementar e com a participação de oficinas da cultura e do esporte. A gente fez uma parceria que ela é temporária, porque assim que o contrato de oficineiros ele saia, na forma que a gente entende que é saudável, salutar para a questão do bem público, até porque existem previsões contratuais que elas são importantes até para o monitoramento pela qualidade da execução do trabalho do projeto, tá? E isso está sendo feito. Então, a gente está numa fase de discussão dentro do Alberto Bertelli para saber o que a gente vai tentar fazer de melhoria com recursos que a gente tem até o mês de outubro. Então, a aquisição de alguns materiais serão importantes também. E a EMEB Olga Clivati, desde o início do ano, na verdade, desde o ano passado, né, porque o ano de adesão do Olga é 2024 e 2025. E sempre no período do ano anterior, né, que é o ano de adesão, no período de agosto, outubro, o MEC já começa a sinalizar para a secretaria que ações ela precisa ter com a comunidade. Então, não é que a gente vai lá e vai pedir permissão para a comunidade, se a gente pode. A gente está trazendo um projeto que é de melhoria.
ele já é um projeto que sinaliza melhoria para a comunidade, né? E extensão de uma carga horária em benefício da criança. Então, as benfeitorias, elas vêm no decorrer desse processo. Elas, infelizmente, não são feitas antes. A gente não tem como parar o andamento letivo para fazer algumas melhorias. Então, são melhorias possíveis dentro do ano letivo, né? Melhorias coerentes assim dentro do espaço. E nós estamos nessa fase de implantação do Olga Clivati, né? Tivemos uma conversa com a comunidade e estamos nessa fase de implantação. Em ambas as escolas, né, esse dado aqui é importante, nós temos 146 matrículas declaradas no Alberto Bertelli, né, do ano de adesão da escola em tempo integral, em parceria com o governo federal, e 146 agora matrículas declaradas na Olga Clivati, tá, dentro dessa nova adesão, que está em desenvolvimento. A nova adesão para uma nova escola em tempo integral, porque é importante que a comunidade entenda que a parceria com o governo federal, ela entende a escola em tempo integral como uma possibilidade de melhoria e acolhimento para as crianças das comunidades. Ela é um programa em progresso, né, em progressão. Então, gradativamente você vai atendendo o Plano Nacional de Educação e o próprio Plano Municipal de Educação. Então, é importante que a gente entenda que a gente não traz escola em tempo integral de qualquer forma para a rede. Existe uma política pública federal que se alinha a uma política pública estadual e municipal. Então, não é uma coisa que você faz sem ser pensada, né? Enfim, o repasse por matrícula, esse é o valor atualizado, né? R$ 3.910,47. Mas é um valor que ele passa a incorporar no segundo ano, quando você faz, no primeiro ano de adesão, ele vem como um valor de adesão para investimento na unidade. No segundo ano, ele já passa a vir dentro dos recursos do Fundeb, porque daí as matrículas declaradas no censo, elas passam a integrar o subsídio do Fundeb. Por isso que é importante fazer a declaração, fazer toda a parte cadastral dentro da data do programa. É importante que a gente entenda isso, sobre todos esses esclarecimentos sobre a escola em tempo integral, para que a gente saiba como defender esse programa, né, que vem com uma melhoria para a comunidade, né? Nós sabemos que as nossas crianças, os nossos territórios, muitas vezes, eles são territórios desassistidos por um curso para a criança no período que ela não está na escola, por um projeto que possa atender essas crianças no período que os pais estão trabalhando. Então, quando você aumenta o tempo da criança na escola, você está oportunizando que ela tenha um acolhimento, uma orientação, e muitas vezes dentro das oficinas um ofício, né? Seja esportivo, seja cultural, seja escolar, né? Quantos de nós, muitas vezes, né, pais, mães, quando vão pensar na rotina do seu filho, pensam, poxa, eu quero pagar um curso de inglês, eu quero pagar uma capoeira, quero pagar um taekwondo, quero pagar um curso de dança. E nós sabemos que muitas famílias das nossas comunidades, às vezes, não têm esse acesso. E a escola em tempo integral, ela vem com essa faceta de garantir um tempo maior da criança, com oficinas culturais, esportivas, que vão sendo desenvolvidas ao longo dos anos. E, obviamente, que são ações que são monitoradas. Então, a nossa perspectiva e expectativa é de desenvolver as ações das duas escolas em tempo integral, dialogando com a comunidade, vendo a frequência das crianças, a participação, a adaptação dessa criança dentro da rotina, né? Então, isso é uma coisa muito importante para nós, porque nós entendemos que todas essas ações muito orientadas, com toda a sinergia necessária, elas vão impactar na melhoria da qualidade de ensino das crianças, tá? Então, isso é importante que a gente esclareça dentro da escola em tempo integral, que é
um contexto novo para nós ainda na educação municipal. Uma outra pauta que também faz parte aqui dentro do nosso planejamento é a questão, dentro da educação especial, da atenção às crianças com TEA, ao autismo, né? A nossa rede tem tido um crescimento muito grande nos últimos anos, de ingresso de crianças autistas. Hoje nós temos 260 crianças laudadas e 82 crianças em situação ainda de contexto de laudo, né? de investigação, enfim. E existem algumas ações que nós já temos, enquanto secretaria, de estar prevendo para a melhoria do atendimento nas escolas, né? Então, se a gente pode fazer um planejamento melhor, a gente tem que focar dentro daquilo que é necessidade. E aí, a pauta do autismo, para nós, ela é muito importante em várias expertises. Mas nós elencamos duas aqui que nós achamos muito importantes para que façam parte do planejamento, para que a gente possa, quando for sentar e planejar, saber que a gente vai ter uma dotação, de repente, e ver essa dotação possível para poder planejar ações mais qualitativas. O investimento em formação para os profissionais da educação, né? A gente pensa muito na formação em aba, a gente quer garantir isso, mas ela não é só formação em aba. Nós temos feito, ao longo do ano 2025, desde que assumimos, muitas parcerias orientativas, parcerias de diálogo com a família. Agora, por exemplo, na próxima semana, a gente vai fazer uma rodada de orientação com as mães. Acho que não é essa, na outra semana, né, Jéssica? A gente tem aí um planejamento de rodadas de orientação com as mães dos alunos autistas da rede. Claro que são as mães que podem participar, com orientação de fono. A gente fez uma parceria que não teve custo, né, que a Jéssica e a Adriana, a Jéssica é a assessoria de educação especial dentro da secretaria e a Adriana Jacó é a nossa supervisora referência na educação especial. E elas têm se engajado muito em buscar alternativas para que a gente possa ter orientação de qualidade, ter ações de orientação em equipe e com os pais também, com as mães dos alunos. Isso é um diferencial para nós e que a gente quer que faça parte do orçamento também, parte da perspectiva do orçamento para que a gente possa fomentar ações mais direcionadas. Então, a gente precisa pensar no orçamento para a educação, para investimento na educação especial e no atendimento das crianças autistas. Obviamente, a gente tem aí um desafio grande da cobertura de apoio de sala, mas a gente sabe que não é só o apoio de sala. A educação precisa oferecer formação ao seu quadro, né, seja de professores, profissionais de educação, mas também a comunidade tem que ser parte desse processo. E o investimento hoje, para nós, muito claro na questão multissensorial. As nossas escolas hoje, elas não foram pensadas com espaços em que a gente pudesse pensar o acolhimento multissensorial da criança autista. E hoje nós sabemos que isso é importante. Como é que a gente sabe hoje? Porque a questão do autismo é muito nova para todos nós e também, diante da necessidade, a gente vai buscar alternativas que sejam importantes. Então, investir em material multissensorial é importante. E, nessa perspectiva, a gente tem duas prioridades, né? Que é o desenvolvimento de uma sala multissensorial e garantir essa sala em todas as nossas unidades ao longo dos 4 anos. Hoje nós não temos, nós temos a sala do AEE, mas é uma sala também que precisa de atenção material e de outras demandas, mas a sala multissensorial hoje é uma necessidade dentro das escolas, porque a criança, dentro do seu suporte, ela vai muitas vezes precisar se regular e ter um lugar adequado para isso é importante.
Então, cada vez que a gente estuda mais, aprende mais, ouve mais, vivencia mais, a gente tem mais certeza dessa necessidade. Então, esse é um apontamento dentro do orçamento importantíssimo. E não é só e às vezes quem está em casa pode pensar assim, poxa vida, mas ainda faltam tantas coisas nas escolas, né? Mas uma sala multissensorial, ela nada mais é do que um espaço organizado e pensado para a criança ter um tempo dela de pausa. Então, assim, não são necessários tantos elementos assim, né? Como às vezes a gente vê aí nos reels da vida. Quando você vai conversar com os especialistas, quando você conversa com as pessoas que têm uma boa intenção e um bom conhecimento dentro da questão do autismo, você entende que é um investimento possível, tá? De ser feito e não tão substancioso. Por isso que a gente pensa que ir para o caminho dessa garantia de espaço multissensorial nas escolas vai auxiliar muitos professores, vai auxiliar muito as equipes, que hoje estão muito sozinhas, né, no sentido do atendimento. Então, é uma aposta nossa, e isso tem sido dialogado muito com a nossa equipe. E, além da sala multissensorial, o material multissensorial à mão. Então, assim, eu fui visitar muitos espaços em outras cidades ao longo desses 5 meses, e eu vi muito material de fácil acesso, que acalma a criança, seja na parte, em todos os sentidos, seja no visual, no auditivo, no sensorial, no tátil. Às vezes um brinquedo simples, né? Acalma uma criança quando ela está desregulada, quando ela está ali nervosa, né? Quando ela está insegura dentro do espaço, porque às vezes uma desregulação sensorial, né? Ela pode ser vista, é uma crise, e às vezes pode ser vista como uma birra, e não é uma birra, é uma crise. Então, quando você tem ali elementos à mão, que você pode conversar com a criança, ela vai se acalmar, e o lúdico é muito acessível às crianças, né? Quem não gosta de um brinquedo? Então, é um investimento que a gente tem pensado que é necessário, tá? Então, ele está aqui pontuado nas nossas telas. Saindo um pouco da questão do autismo, falar um pouquinho do que nos aflige muito hoje, que é a questão estrutural das escolas e que a gente precisa ter uma progressão de orçamento e de ações. O que vai sustentar a nossa vontade é o orçamento e a celeridade dos processos. Nós temos, nesses 5 meses de ação na secretaria, vivenciado que, como as nossas escolas estão com a situação predial dentro de um abandono de anos, elas possuem diversas necessidades evidentes. E são situações elétricas, são situações hidráulicas, tem pintura, tem mofo, tem questão de infiltrações. Então, assim, quando você entra dependendo da escola, tem muitas questões estruturais. Nesses 5 meses, a gente já teve um gasto, até que foi previsto, mas não foi previsto da forma correta, né? Muito interessante e substancioso. Então, nós entendemos que, ao longo de 4 anos, até que as reformas aconteçam, a gente vai continuar fazendo muita manutenção, né? E nós entendemos que, quando as reformas começarem, vai diminuir muito da manutenção e do investimento em manutenção. Mas, hoje, nós temos feito muita ação de manutenção nas unidades, tá? E aí, nós fizemos aqui, né, um planejamento, até nomeamos esse planejamento, né, um plano de ação que seria renovando escolas, transformando vidas, porque quanto mais o ambiente escolar ele está bom, ele está salutar, melhor é o desenvolvimento, a criança tem vontade, o profissional tem vontade de estar lá, então é muito importante. E a manutenção faz parte desse processo. Então, aqui a gente fez um equilíbrio dentro do orçamento que a gente tem, porque a gente também tem que trabalhar com o real e o possível, mas para que a gente possa ter uma previsão de organização mensal, de garantia para as questões de manutenção das escolas, de todos os prédios que a gente tem, que são muitos, né?
e que estão aí com muitas necessidades. Além dessa manutenção, que muitas vezes ela é uma manutenção também preventiva, nós temos as questões de infraestrutura, que elas são inadiáveis, né? Então, nós fizemos uma previsão aqui de 4 milhões, mas a gente sabe que é muito mais em termos de valores, tá? Para vocês terem uma ideia, só numa estimativa agora, elencando a prioridade de 13 prédios escolares, entre creches, escolas de educação fundamental, nós elencamos 13, mas todas precisam, de alguma forma, de alguma ação de reforma. É que às vezes é menor, às vezes é muito maior. Mas, para esse ano, o investimento vai ser de 1 milhão. Então, nós nos baseamos nesse investimento desse ano para os próximos 4. Mas a previsão dessas 13 escolas é de 7 milhões. Então, é uma previsão de orçamento em infraestrutura bastante robusta e que ela tende a ser maior conforme a cidade for desenvolvendo a sua questão orçamentária, né? O prefeito Samuel tem aí todo o engajamento na busca de recursos. Então, esse planejamento é o básico, né? Diríamos assim, né? Mas é um planejamento dentro do orçamento muito importante que faça parte, que a sociedade veja que é uma intenção importante do governo também. Vou falar um pouquinho. O Jefferson lembrou aqui, é importante. Nós temos aí uma questão de AVCB, né, que é aquela autorização do Corpo de Bombeiros, né, é um alvará, na verdade. E hoje nós só temos, de todos os nossos prédios, 5 escolas, são 5 escolas com o AVCB. E todas as outras não têm. Então, quando a gente prevê a ação de infraestrutura e reforma, nós já estamos aqui fazendo uma previsão de AVCB. Todos os projetos, todo o levantamento de ações para projeção, né, para a gente poder ter ações de infraestrutura, já estão prevendo adequações de AVCB. Então, nós entendemos que aqui a gente vai fazer um atendimento muito gradativo e muito amplo no atendimento ao AVCB em todas as escolas, tá? Ou na maioria delas em 4 anos, tá? Isso é importante de falar porque é uma cobrança que a gente tem tido, inclusive judicial, tá? Desde 2021 tem um processo. Bom, dentro das demais despesas, a gente tem aqui as ações de manutenção, né? Como um todo dentro da educação municipal. E aí, dentro do orçamento, é importante a gente entender que dentro dos serviços contratados, 6% dizem respeito à parte de eletricidade, água, telefonia, internet. As manutenções prediais também, né, estão aqui. O SESI a gente não tem mais. Serviços de consultoria, roçadas e manutenção veicular, né? Nós temos uma frota própria nossa, que é pequena, mas que hoje precisa ser aumentada, mas que hoje é um atendimento importante. Temos a questão do material de consumo, 2,3%, material de limpeza, fraldas, brinquedos e parquinhos, material elétrico, a parte hidráulica, kit escolar, né, e combustível também. Obras e reforma, 0,95%, né, do quantitativo orçamentário. E aí a gente coloca aqui quadras e salas de aula, mas são as escolas como um todo. E os equipamentos, 0,35%, veículos, refrigeradores, freezer, televisores, carteira escolar, computadores e ventiladores, né? E aí aqui a gente tem um planejamento mais específico, né? Dentro de tudo que a gente falou do orçamento, pontualmente quais são as nossas assim, ações de maior prioridade, né? Para os 4 anos, isso. Então, a gente tem aí a previsão de uma construção de uma creche centralizada, a gente está buscando recursos via governo federal, né? Já fizemos aí uma intenção e temos boas perspectivas para essa parceria.
Temos um plano de ação para reformas e melhorias em todos os prédios da rede municipal de ensino, priorizando inicialmente 13 prédios com demandas já relacionadas e emergenciais, incluindo a VCB. Temos também, assim, uma intenção de um plano de ação para a segurança nas escolas, com monitoramento por câmeras, cerca elétrica, capacitação de profissionais, aquilo que for possível e necessário dentro daquele território, tá? Que a gente quer desenvolver esse plano de ação entre os gestores da escola, né? Dialogando com os gestores e vendo o que é possível dentro do orçamento da secretaria, mas também visando e utilizando os recursos que hoje são descentralizados dentro das escolas, que dão maior autonomia financeira. Aí eu cito 2 aqui, que é o PDDE, que é federal, e o PDDEM, que é municipal, que são recursos, muitas vezes, o gestor fez a adesão, está com a APM em dia, são recursos que, às vezes, são possíveis de algumas ações parceiradas conosco, tá? Pela segurança das escolas. O plano de ação para instalação de energia fotovoltaica nas unidades escolares, né? Aqui nós colocamos, inclusive, buscar recursos e parcerias. Dentro do nosso rol de prioridades, nós temos muitas questões prediais à frente dessa questão. Mas nós sabemos também, por exemplo, hoje, praticamente 100% das nossas escolas estão caminhando para uma climatização adequada, né? Um ar-condicionado na sala que funcione bem. Nós ainda estamos realizando trocas de padrões elétricos nas unidades. Quando nós ingressamos, nós tínhamos um quantitativo. Hoje, nós temos uma realidade diferente, porque como os prédios são muito antigos e não foi feita a devida manutenção, você encontra a questão de necessidade elétrica em todas as escolas. Todas as escolas. Então, por mais que esteja o ar-condicionado ali instalado, vira e mexe tem que ter uma manutenção, uma troca, um cabeamento novo, tá? Isso está dentro da nossa perspectiva e ação de manutenção. E dentro dessa questão, é importante que a gente pense, né, que daqui a um tempo, né, isso já está ocorrendo, o gasto com energia elétrica nas escolas ele vai aumentar bastante, substancialmente. E pensar numa alternativa, né, de fonte de energia é necessário. Mas, para isso, a gente precisa buscar os recursos e as parcerias adequadas. Mas é uma vontade, né? Então, ele está aqui sinalizado para a gente não esquecer que é importante. Colocamos também a viabilização de equipamentos de informática para profissionais e alunos da rede municipal de ensino, notebooks, tablets, telas de projeção, e ainda tem mais alguns, né? Nós não temos ainda 100% das nossas salas de aula com TVs. Tem muitas escolas que as TVs elas são usadas de forma coletiva, nós não temos uma TV para cada sala de aula. Em algumas escolas a gente até tem, mas são poucas. Mas por uma ação de planejamento desses anos anteriores dos diretores, uso dos recursos desvinculados, né, descentralizados, né, depende da organização de cada escola, mas é importante que a gente olhe para essa questão de equipamentos de informática para a sala de aula, não só para a secretaria da escola, para o diretor, para o coordenador, que é tão necessário, mas material de informática para dentro da sala de aula. Porque hoje nós temos uma realidade de plataformas digitais, né? Dentro da parceria com o Estado, do Alfabetiza Juntos, nós temos uma parceria que incentiva a leitura, a alfabetização e leitura das nossas crianças, que é o Elefante Letrado, com acesso a livros literários de uma qualidade excelente, e que, às vezes, a minha criança, o meu aluno, não são todos que a gente consegue que tenha acesso em casa. E como é que fica o acesso na escola? Então, garantir o acesso na escola é uma prioridade. E o fornecimento também, além do notebook, do tablet, né, para que mais crianças, dentro do horário de aula, né, ele possa estar tendo acesso a essas plataformas. Esse ano a gente vai ter uma plataforma de matemática, o Matific, que também faz parte da parceria com o governo do Estado. E é uma plataforma que vai incentivar
a expertise matemática, as habilidades dentro do currículo, né, dentro da modalidade de ensino da criança, ajuda na concentração, ajuda no conhecimento do sistema de numeração decimal, no raciocínio lógico, matemático. Então, investir em equipamentos de informática é uma prioridade, é uma necessidade. Esse ano a gente tem um movimento meio, como que eu posso dizer, iniciante, né? A gente tem conseguido emendas, né? Conseguimos uma emenda parlamentar até agora, a gente vai fazer a compra de 66 notebooks, mas a gente sabe que a rede é grande, nós temos muitas salas de aula, mais de 258 salas de aula, e precisa desse material. Quanto antes o professor tiver, maior o acesso, né, o planejamento das aulas, o envolvimento da criança com a plataforma, a acessibilidade, mais isso cada vez mais vai ser possível. Sem esse investimento não é possível, tá? E também, salientando mais uma vez dentro do planejamento, com a visão da questão da educação especial e efetivamente do autismo, a criação das salas multissensoriais e a aquisição de brinquedos multissensoriais visando o atendimento dos alunos autistas e com transtornos, né? O aumento na contratação de apoio de sala para alunos autistas, seja pelo cuidador escolar, seja pelo estagiário com perfil, né, é importante. A reorganização da rede na estrutura do AEE, né? O nosso atendimento educacional especializado, ele de forma nenhuma está esquecido, muito pelo contrário. Ele faz parte das ações de educação especial e inclusiva. E hoje nós tivemos 2 contratações esse ano de professoras de AEE para escolas que estavam descobertas, né? Só que uma apenas ingressou do concurso. Então, essa chamada morosa do concurso, muitas vezes não é morosa porque a secretária quer que seja morosa, é o processo, né? Então, a gente sabe que nós precisamos garantir essa estruturação do atendimento educacional especializado e garantir o professor de AEE em todas as unidades é importante. E hoje a gente já pensa muito na dimensão das creches, porque as crianças estão vindo cada vez mais cedo com laudos e com questões que precisam da atenção, e a gente entende que hoje o corpo físico da escola ele é pequeno para essa necessidade, né? Então a gente precisa pensar nesse RH. Então a reorganização da rede na estrutura do AEE e até do CAER, que é o Centro de Autismo, pensar numa intensificação do atendimento e na melhoria dos espaços que a gente tem lá é importante e faz parte das nossas ações. Com mais profissionais e ampliação das parcerias e dos convênios. Vou salientar também que é parte do planejamento, eu já falei sobre isso, mas é bom salientar a recomposição da rede de recursos humanos da rede de educação. Nós ainda estamos numa situação de recomposição por conta do concurso público, né? Tínhamos contratos até o ano passado, esse ano não temos. Então, esse contexto de recomposição ele ainda existe, mas a gente precisa pensar mais para frente em mais chamadas de pessoal para atender as escolas. É muito comum faltar auxiliar de serviços gerais na rotina da escola, merendeiras, atendentes. Nós temos um grupo de diretores que, dia e noite, ficam ali, se conversando e ficam aflitos quando um profissional passa mal, precisa tirar uma licença e a gente não tem essa cobertura, né? Então, a gente precisa amplificar essa cobertura para que a gente possa ter mais assertividade e mais tranquilidade na rotina da escola. E, por último, o cadastramento no CIMEC-PAR, né, que é um sistema do governo federal, bastante importante para as ações de convênio e desenvolvimento de programas no município com o governo federal, inclusive para a busca de recursos e efetivação de recursos, tá? Na perspectiva da educação e diversidade, visando suprir necessidades em todas as modalidades de ensino. Então, assim, basicamente, eu tentei meio que projetar aqui a realidade da educação em termos estruturais e orçamentários, para que a gente possa ter um melhor planejamento na LDO de 2026.
E agora está aberto, né, a participação popular por perguntas e sugestões. São 10 minutos para essa participação, tá? Tem um formulário com Jonas aqui. E se tiver alguém online também, nós vamos coletar as perguntas. Me falaram que pelo site da prefeitura também tem um link de acesso que dá para fazer perguntas.
Bom, retornando, nós verificamos não temos nenhum questionamento aqui do público, nem das redes sociais. Então, nós vamos encerrar essa audiência e nos colocar à disposição da comunidade para quaisquer perguntas, né, dentro desse processo, seja pela ouvidoria da Prefeitura, da Educação, né. Nós estamos disponíveis para qualquer questionamento que possa ser importante. Tá, meu boa noite para todos e eu encerro essa audiência de apresentação.